Olá, meu canal Dialeto Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te mais um vídeo das últimas leituras. Ora, antes então de começar a falar das minhas últimas leituras, faça aqui um apelo, subscreve o canal se não for inscrito, partilha, comenta, dá like. Utiliza também o link que está aqui na descrição para fazer as tuas compras destas edições que estou a falar ou de outras edições que tenhas interesse para o canal ter cada vez mais robustez e eu fazer cada vez mais vídeos como este. Ora, vamos então começar. Eu vou ter aqui a minha cábula aqui no meu tablet, a minha cábula então das minhas leituras que eu coloco sempre, para quem é novo se calhar ainda não sabe, no canal, eu coloco sempre as minhas leituras catalogadas numa aplicação que se chama Goodreads, uma aplicação bastante conhecida. Eu coloco lá também algumas anotações que depois aproveito então para fazer estes vídeos, então tenho aqui, por isso é que eu vou estar aqui a olhar, eu não estou propriamente a olhar para as edições, estou a olhar aqui para as minhas cábulas, das minhas leituras, e vamos começar então, sem mais enrolação, para New Avengers by Brian Michael Bendis, The Complete Collection, o volume número 7 e final do run de Brian Michael Bendis. Tem ainda ilustrações de Neil Adams e tem também Mike Deodato dentro das fileiras dos criadores deste arco. Termina aqui, mais uma vez, como eu disse, a fase do Brian Michael Bendis, que é uma fase que eu digo para já que é a melhor fase que eu já li dos Vingadores. Achei muito boa. As ameaças são ameaças que realmente deixam... Sentimos que realmente que aquilo pode não correr bem, ao contrário de muitas outras histórias em que nós sabemos que aquilo é apenas um monstro da semana. Aqui nós temos, muitas das vezes até temos consequências. E achei que acabou bem, que às vezes a dificuldade destes runs longos é como é que isto vai terminar. E ficamos sempre, será que isto vai está a ser tão bom, mas será que terminou bem? Obviamente que, terminando agora a fase do Bendis, obviamente que não está livre de algumas críticas. Eu acho que os personagens mais conhecidos ficaram um bocadinho diminuídos nesta série e acho que aqueles que não eram tão badalados cresceram nesta série, o que fica-me a parecer que muitos desses heróis conhecidos foram inseridos aqui neste grupo pura e simplesmente só para trazer mais público para a leitura deste novo grupo dos Novos Vingadores, e neste caso falo do Homem-Aranha e principalmente do Wolverine. O Wolverine é uma bandeira dos X-Men, é o mutante mais tcharam da Marvel, e acho que é colocado aqui, ele tem algumas situações pontuais de destaque, mas muitas das vezes ou está desaparecido, porque ele também faz parte de outros, está nas suas aventuras, ou então a sua participação é mais pontual, e o Homem-Aranha é a mesma situação, ele não tem assim, ele não é decisivo em muitas das situações, o forte dele e a utilização dele é mais como alívio cómico e funciona muitíssimo bem. Em contrapartida, há outros personagens, como por exemplo o Luke Cage e a Jessica Jones, que não são do primeiro escalão e que cresceram imenso nas mãos do Brian Michael Bendis. Deu bastante substância a estes personagens, apesar de eu, de qualquer das formas, apesar de eu não ter ficado fã de nenhum dos dois, diverti-me e gostei de ver estas aventuras em que eles participam. Pronto, isto é mais ou menos uma resolução final que eu achei deste run, que eu acho fantástico. Os diálogos são muitíssimo bons. Eu sei que se critica muito agora o Bendis por causa de ter excesso de diálogos, mas eu gostei dos diálogos que foram aqui praticados. As interações entre eles são bastante divertidas, as aventuras são bastante divertidas e ficamos sempre a tentar perceber o que é que está a passar. As tramas, principalmente, são muito interessantes. Personagens ali que até à data não tinham peso nenhum passaram a ter. Gostei muito, para mim, melhor run. E nem sequer é Vingadores clássico, é os Novos Vingadores. Para mim são os melhores Vingadores que eu já li até agora. Não li tudo, obviamente, mas... já li muita coisa. Vamos então continuar e vamos passar para uma leitura que é The Inhumans. Exato. É possivelmente a série mais badalada dos Inhumanos, que é o do Paul Jenkins e do Jay Lee. E foi essa exatamente que eu li, que são em 12 números.
E eu fui com bastante expectativa ler esta edição e tenho a dizer que não fiquei muito fã dela. Começou muito bem, até um bocado dark, porque isto começa com aquela situação de que existe ali uma transformação de alguns inumanos que chegam a uma determinada idade e que sofrem aquela transformação, e então eles chegaram à idade de ter aquela transformação, tiveram a transformação, e houve alguns que tiveram, porque assim, todos querem, eles nunca sabem, aquilo é um bocado de roleta russa, eles nunca sabem que poderes é que vão ter, nem se aquilo vai ter algum tipo de transformações físicas, e neste caso, aquilo, sendo roleta russa, uns ficam mais satisfeitos que outros, e alguns deles têm realmente têm transformações bastante más e bastante graves, desfigurações, pronto, tem vários tipos de consequências, e aquilo começou assim, está a entrar mesmo numa onda mesmo dark, e eu gosto muito imenso disso, quando pesam a mão assim no thriller, assim nestas histórias, principalmente histórias que não estamos habituados, né? Histórias de super-heróis, assim quando estava a ficar pesado, mas pura e simplesmente depois essa ambientação mais thriller depois não tem consequência. Existe ali algumas disputas políticas, existe ali um confronto com o exterior, não é? Com o inimigo exterior, que é o inimigo humano, neste caso, e que para mim não tem, os combates, lá está, não são muito empolgantes, a história a determinada altura para mim começa a enrolar-se, e para mim não sobreviveu ali aos primeiros 2, 3 números que eu achei que estavam bastante empolgantes, e como tal não é uma leitura que eu possa dizer que aconselho assim de caras. Teve aqui, eu dei uma pontuação intermédia, ou seja, de 1 a 5 estrelas eu dei 3, porque o traço para mim também não me fascina, também não ajuda. O traço do Jay Lee não é um traço que também me fascina, eu não gosto daquele tipo de traço. Ele tem um traço assim meio escurecido, um bocadinho na vibe do Leon, que também fez isso no Terra X, que eu também não fui apreciador, e aqui ele também emula um bocadinho esse tipo de traço, com contornos muito carregados, muito escuros. Eu não sou fã, mas a história tem uma história bem construída. Achei é que não me cativou, tornou-se um bocado aborrecida, e eu já estava a querer despachar-me, era para chegar ao final dela. Continuando, passei para, isto sim, 5 estrelas, já spoiler com a pontuação dele, logo uma pontuação de 5 estrelas, que é Day Tripper, de Gabriel Bá e Fábio Moon. Isto sim é uma leitura que às vezes eu tenho momentos, não sei, toda a gente acho que deve ter um bocadinho, quer dizer, toda a gente, estou aqui um bocadinho a assumir algo, se calhar estou a ser um bocadinho prepotente, mas temos fases como leitores, eu acho que seja de qualquer mídia, em que eu pelo menos às vezes chego a uma altura em que leio coisas para mim tão fraquinhas que eu começo-me a ponderar, será que eu estou a ficar farto de ler banda desenhada? Ou será que eu já não me enquadro? Ou será que afinal a banda desenhada está com tão pouca qualidade? Pronto, começo a pôr aqui algumas dúvidas, e de repente surge assim uma daquelas obras-primas que nos faz voltar atrás e dizer assim, ok, já percebi porque é que eu gosto de ler e continuo a ler, e porque é que, por exemplo, não mudei para os Netflix da vida, é porque ainda se conta histórias neste formato que realmente são assombrosas, e Day Tripper é uma dessas obras. Não quero estar aqui a desconstruir demasiado Day Tripper, porque ocasionalmente posso ainda vir a fazer um vídeo mais detalhado relacionado com ele, mas é realmente uma obra-prima. Não é à toa que é uma obra que, apesar de ser da Vértigo, e lá está, eu acho que é a primeira, se não me engano, estou sempre a tempo de ser corrigido, não há problema nenhum, eu acho que é a primeira edição que se tornou absoluto, que não é de um conjunto de autores americanos ou algo que o valha. Acho que é o primeiro conjunto de autores brasileiros que originam um absoluto da DC Comics. Só logo aí acho que isso diz bastante. A história basicamente é fácil e é um bocado complicada de estar a explicar. É um determinado personagem que
vive várias vidas e em cada uma dessas vidas é um capítulo e no fim desse capítulo ele, pura e simplesmente, falece. Mas essas várias vidas, no fundo, vamos percebendo que é uma só vida, que é a mesma vida, mas que aquele falecimento está relacionado com vários pontos-chave da vida que ele teve, vários pontos-chave em que, muito possivelmente, determinados determinados momentos têm um peso tão forte que podem ditar toda a continuação de nós como ser humanos. É bastante profundo, é metafórico, é um bocadinho interpretativo, mas muito bom, muito bom. Eu diria que ele tem vários capítulos, eu, se não me engano são 10 capítulos, eu diria que se tivesse que fazer alguma crítica, e eu iria dizer que não há espaço quase para haver críticas aqui, claro que há sempre espaço para haver críticas em tudo. Mas é só para potenciar o meu apreço por esta obra. Isto são 10 capítulos, eu diria que há um capítulo se calhar que está a mais. Eu acho que se calhar se fosse 9 seria fundamental, porque a trama a determinada altura começa a ficar, acaba por ser repetitivo, ou forçosamente, ou melhor, é propositadamente repetitivo, mas acho que há um capítulo que não... e todos eles trazem bastante à história num todo. Acho que há uma em si que não contribui assim tanto e talvez eu saltasse essa para fazer algo ainda mais homogéneo. Mas está perfeito, é uma obra maravilhosa. Pronto, não vou aqui alongar mais, vamos continuar. Então, vamos passar depois para Avengers, continua a ser de Brian Michael Bendis, da Complete Collection, volume número 1, ou seja, acabei os New Avengers que eu adorei e comecei nos Avengers de Brian Michael Bendis, só Avengers, ou seja, os clássicos, os Capitões, o Thor, o Homem de Ferro, aqui também o Homem-Aranha também surge, e depois também surge o Wolverine, aquilo depois andou assim uma lambança, no fundo. Por isso é que eu digo que aqueles dois personagens foram um bocadinho para dar boost também aos grupos. Ele começa com Avengers Prime, que é basicamente, que é de Alan Davis. Eu gosto imenso do traço de Alan Davis, é muito bom. É mesmo muito bom. Depois o resto das histórias tem também a participação do John Romita Jr., mas aqui esta minissérie do Avengers Prime basicamente é o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América que de repente são inseridos num contexto medieval. Acontece determinada situação por causa de uma confrontação do Thor com lá, os seres lá do Asgard e não sei o quê, não quero estar aqui a spoiler demasiado. Há ali uma situação em que eles vão parar todos então a um ambiente medieval e lá, pronto, tem uma aventura. É bastante interessante essa história, tem um traço fantástico do Alan Davis, é uma nota positiva para mim e depois começa então o run dos Avengers. Depois tem um anual também, que é aí sim já com John Romita Jr., em que é interessante, mas para mim, curiosamente, com estes powerhouses, a qualidade do conteúdo para mim é inferior ao dos New Avengers. Está muito em voga agora denominar o Bendis como um criador fantástico, mas para heróis street level. Ou seja, Demolidores, Luke Cage, o Homem-Aranha também seria, mas pronto, mas como é tão mainstream, se calhar ele lidou bem com ela, como eu estou a dizer, disse anteriormente, o humor dele é bastante interessante, mas depois quando apanha se calhar assim seres tão mais poderosos, como aconteceu agora recentemente com o Super-Homem, ele se calhar já não sabe lidar tão bem. E aqui aconteceu um bocado isso, as histórias já não são para mim tão engajantes, já não é a mesma coisa. Mas vamos ver, não está... É difícil acabar algo que se gostou tanto e depois não fazer uma comparação com algo que vem a seguir, que é mais ou menos dentro do mesmo género. É difícil não fazer comparação, mas temos que ver que aquilo é o final que vem com a bagagem toda de ter sido tão bom e agora estamos a começar e o começo às vezes nem sempre é tão empolgante. De seguida passamos então para Acts of Vengeance, neste caso o TPB Avengers, que é o que tem o arco principal, tem muita coisa, mas tem um arco principal. Eu aqui até fiz a questão de dar aqui um género de uma nota individual a cada um dos números. Nós aqui temos, a grosso modo, o arco principal. O que é Acts of Vengeance, para quem não se lembra? Acts of Vengeance é os vilões que se juntam, todos,
e pegam cada um dos seus respectivos clássicos heróis adversários e eles trocam. De modo a tentar retirar vantagem nessa troca. Porquê? Porque um herói estava habituado a determinado vilão e quando troca é surpreendido. Não sabe como é que funcionam os poderes deles, algumas das vezes, não estão habituados a lutar com eles, e eles, os vilões já por si, já estão mais preparados, porque sabem o alvo que vão atacar, entram em comunicação com os outros vilões e percebem qual são os pontos fortes e pontos fracos. Mas depois tem mais situações à volta, porque os próprios vilões não se dão bem uns com os outros, entram ali em picardias, tu não consegues vencer o meu herói, tu não vences o meu, e eu desafio-te, e não sei o quê, conflitos entre eles. Depois há conflitos clássicos, como por exemplo o do Magneto e do Caveira, porque um é nazi e o Magneto sofreu nos campos de concentração, então ali, que depois dá, eu não sei se está, agora já me baralhei um bocado, eu não sei se está aqui neste, eu acho que está no Capitão América, acho que é o Capitão América 367, pode estar enganado, mas eu acho que é esse em que depois essa situação tem uma resolução. Agora, somando tudo isto tem Avengers, Spotlight, Avengers, só o título Avengers, tem números do Capitão América, eu não vou dizer os números em si, para não amassar, tem números do Capitão América, do Khazar, tem do Spotlight, já tinha dito, Iron Man, West Coast Avengers, Thor, Cloak and Dagger, e depois tem o Anuais e não sei o quê, mas é dos Vingadores, pronto. Spotlight é basicamente com mais à volta do Gavião Arqueiro, não me entretive. As do Capitão América são interessantes, as do Khazar também acabam por ser interessantes. As do Homem de Ferro é meio cá, meio lá. Os Vingadores da Costa Oeste era uma fase do Byrne que eu gostei bastante. Aliás, o Byrne também está inserido também no título do Vingadores normal, nos clássicos. Cloak and Dagger, muito fraquinhos. As do Capitão, como eu disse, interessantes. As do Thor, uns interessantes, outros nem por isso. Ou seja, resumindo, acabou por ficar ali no meio termo. Ou seja, acabei por dar umas 3 estrelas, por assim dizer. Teve quase tantos positivos como teve, se calhar, histórias negativas, que é o grande problema às vezes destes eventos. Quer-se fazer muita coisa, muito título à volta daquilo, e às vezes, lá está, se nos centrássemos só à trama principal, se calhar tinha aqui uma nota mais positiva. Como metemos aqui uma data de fillers e por aí afora, e normalmente eles nunca têm grande nível, porque são histórias assim um bocado tiradas do nada, porque precisamente o autor daquele run está com a cabeça no personagem numa coisa e de repente é obrigado a meter ali o personagem num ambiente completamente diferente e tem que arranjar vias, muitas das vezes tiradas assim do nada. Para não dizer pior, tirada assim do nada, tem que inventar assim uma coisa para inserir lá estas histórias dos eventos. É o problema dos eventos, é esse. Se eu aconselho Acts of Vengeance, aconselho o arco principal, que anda ali muito entre Vingadores e Vingadores da Costa Oeste, e praticamente só. Pronto. O Khazar é interessante, não sei o quê, mas fixar no evento principal, para mim, é o conselho. Seguida, passamos para, então, mangá, e eu li Mazen Ikkoku, de Rumiko Takahashi, o volume número 1. É um slice of life em que basicamente nós temos ali isto está muito relacionado com a cultura japonesa. Eu próprio fiquei um bocado assim a boiar, mas no fundo é tipo uma estância de alugueres de habitações, não é? Em que aquilo são muito específicas porque são quase... é uma casa que tem vários quartos que estão para alugar e, entretanto, há uma mudança na gerente daquele espaço e vai para lá uma rapariga... Aquilo acho que era gerido, agora já não me recordo ao certo, era gerido por um homem assim mais velho e ele foi-se embora e foi para lá uma rapariga nova, muito bonita, muito esplendorosa. Com um passado mais ou menos enigmático, mas é uma história leve, isto é um slice of life bastante leve, até bastante ingênuo. Ao princípio comecei a ler e fiquei assim, há lá situações um bocado estranhas, como por exemplo o quarto do principal é dividido com um outro personagem e esse personagem faz buracos na parede para estar sempre em contacto com o outro. E ele tenta tapar o buraco e ele abre o buraco no outro lado, assim um bocado goofy, né? Aquela coisa goofy que eu fiquei um bocado a estranhar ao princípio, mas depois, tipo a sério, partia-me a parede, eu tinha que lhe partir a cabeça, basicamente. Então, mas o que é que está a pensar aqui? Mas pronto, tem assim umas coisinhas um bocado goofy
E o que é que acontece? Ela chega lá, toda esplendorosa, e esse rapaz fica completamente encantado com ela. Mas ela tem um passado, e o passado dela é que ela é viúva, uma viúva recente, está muito agarrada ainda à memória do marido, do ex-marido, não é? E ela basicamente é filha dos donos destes apartamentos, pronto, desta casa com estes vários quartos. E pronto, e a interação deles no dia-a-dia, a tentativa deste rapaz de se aproximar dela. Ela, em determinados momentos, parece também desenvolver algum interesse por ele, noutros nem por isso. Depois, de repente, entra também aqui um professor de ténis, que é um bonitão, que é para fazer aqui um bocadinho o triângulo amoroso. Os próprios personagens, por assim dizer, secundários, também têm todos eles camadas interessantes, porque são todos muito diferentes. Tem o tal parceiro o parceiro de divisor de quarto, ou seu quarto ao lado deste personagem principal, por assim dizer, que também tem uma determinada personalidade. Tem uma senhora mais velha que tem uma criança, a criança é muito engraçada e tem sempre umas tiradas um bocadinho cómicas, e também é muito agarrada a esta personagem feminina, esta principal. Tem uma rapariga que lá está, que é solteira, mas que trabalha, acho que trabalha na noite, ou num restaurante, ou uma coisa assim qualquer, e é assim mais atiradiça, mas também não se deixa abusar. Não sei, todos os personagens têm aqui um bocadinho uma perspectiva engraçada. O próprio professor de ténis tem medo de animais, e ela tem um animal, ou seja, e ele tem que andar a disfarçar isso, que é para não perder pontos. Ou seja, bastante engraçado. Aconselho a leitura de Mason e Coco. Passamos para a frente. Temos então aqui mais uma boa leitura. Afinal, eu pensei que ia fazer um vídeo um bocadinho mais down. Afinal, não está a ser bastante bom. Mais uma vez, uma boa leitura de Bastien Vivet. Trago então Uma Irmã como leitura. Teve também uma pontuação alta. Muito interessante. Basicamente é um rapazito, não é? Um jovem, que vai passar então umas férias a determinado local, e que lá encontra então uma rapariga com mais ou menos a idade dele, talvez uns aninhos mais velha que ele, eles começam então a passar muito tempo juntos, e então é aqui um bocadinho um crescimento entre os dois, há uma ligação que se gera entre os dois, há uma química pré-adolescente entre os dois, ao ponto de haver também aqui algum tipo de iniciação, até mesmo sexual, por aí fora. E então nós basicamente passamos então esta obra a ver o crescimento destas duas crianças numas férias, ou seja, quase um amor de verão aqui, mas que poderá não ser considerado um amor, mas que terá o seu impacto na vida do jovem Antoine, e também desta rapariga que vem um bocado trazer assim um bocadinho de desassossego à vida deste rapaz. Uma leitura bastante boa, aconselho bastante, fico curioso de ler mais coisas do Bastien Vivet. Passemos então, mais uma vez, aconselho, não quer que fique aqui a ideia, não, aconselho. Continuei então aqui depois com Bendis na Veia. Passei então para Avengers by Brian Michael Bendis, o Complete Collection, volume número 2, ou seja, tinha lido, como eu disse, o primeiro, tinha ficado... Gostei, mas fiquei com a perspectiva que não era tão bom como os New Avengers, e aqui no segundo volume confirmei toda essa teoria. No cômputo geral ele até é ligeiramente inferior ao primeiro, não tem a mesma dinâmica, os diálogos não são tão interessantes, mesmo o cruzamento que tem muito cruzamento com muito evento, esta fase do Bendis, tem muito cruzamento com Invasão Secreta, House of M, mais Fiorizia, ou seja, tem uma data de cruzamentos. Aqui não, isso no outro eu gostei imenso, encaixou bem, aqui não encaixa tão bem, as histórias não são tão interessantes, um bocadinho mais embrulhadas, os diálogos não são tão fortes. Para mim, continua inferior a os New Avengers do próprio Brian Michael Bendis. E como não há duas sem três, eu tinha que finalizar então, para ter então uma opinião definitiva. Fiquei ansioso por isso e acabei lendo o terceiro volume e o último de Avengers, Brian Michael Bendis, Complete Collection, volume número 3, e a mesma ótica. Continua na mesma ótica. Tem aqui também neste grupo, temos o personagem do Hulk, e eu, como sou fã do Hulk, tenho sempre alguma expectativa dele. Eu sei que nestes grupos normalmente por vezes é mais o destaque através da popularidade do que propriamente do personagem. Também sei que
muitas das vezes estes grupos muito grandes não dá espaço para haver espaço, não há espaço para haver espaço para todos, e que é tudo um bocado embrulhado, dá quase tipo só dá um soco a cada, por assim dizer, é quase uma distribuição equitativa entre ações entre os personagens para dar um bocadinho de espaço a tudo, tipo, quase um soco a cada. Mas o personagem do Hulk aqui não me agrada. No Run, eu acho que o Bendis não sabe trabalhar o Hulk, não trabalhou bem o Hulk. O próprio Thor, não sei. Depois de ler o Run do New Avengers, este Run do Bendis, vou ser sincero, não aconselho. Lá está, se já haver aqui algum... ou melhor, aconselho a quem for muito fã dos Avengers, mas... destas leituras todas, eu tenho aqui colocado coisas tão fortes que eu li, que eu achei tão fortes, que não posso dar aqui destaque a isto, que não, para mim não se destaca. E para terminar este vídeo, vou terminar com Animal Man, by Grant Morrison, ou seja, o Deluxe Edition, o volume número 1, saiu em 2 volumes, já era algo que estava difícil de encontrar, entretanto a DC lembrou-se de lançar e fez muito bem. Lançou aqui o conjunto, metade, neste caso são em 2 livros, metade do run do Grant Morrison do Animal Man. Eu li aqui o primeiro, gostei, principalmente aquele clássico do Coyote. Quem já leu sabe perfeitamente que é dos melhores histórias do Animal Man. Tem ali muito simbolismo, muito dele obviamente religioso, mas também ao mesmo tempo engraçado, tem ali uma maldade, uma crueldade mascarada daquela figura toda engraçada. Ou seja, há ali uma dicotomia bastante interessante naquela história. Tem mais algumas histórias engraçadas, tem o problema, lá está, dos crossovers, entra ali um crossover por ali adentro que corta completamente a história, e então de um número para o outro temos a noção que se perdeu alguma coisa, o que é que se passou ali, porque entrou aqui, eu se não me engano, acho que é a hora zero, posso estar aqui um bocado baralhado, mas eu tenho a ideia que isto corta com a hora zero, ou algo assim do género. Foi um evento, pronto, que cortou completamente aqui a história, e então há aqui um número, já não me lembro se é isto tem do 1 ao 13, e eu não sei se é do 7 para o 8, ou do 8 para o 9, isto de repente há um corte, que o personagem em si continua, mas nota-se que há ali um corte, e que algumas coisas mudaram ligeiramente. Pronto, é engraçado, é interessante, tem obviamente algumas coisas que são típicas da altura, não é? Tipo a atmosfera, a linguagem, o texto, nota-se que é um bocadinho daquela altura, mas é uma leitura agradável. Não é, assim, pelo menos este primeiro livro não é aquele Grant Morrison que eu não gosto, que é tipo, coloca uma data de... Pelo menos ele já colocou conceitos, espero que ele os desenvolva, que coloca uma data de conceitos, mas depois não desenvolve nada, mas é só para mostrar que é bem inteligente, e que manda uma data de coisas para o ar ultra mega complexas, mas que não é para dar nenhuma resolução, é só para mostrar que existe coisas, que ele consegue coisas, que ele inventa coisas muito complexas, mas depois muitas das vezes não é grande foreshadowing, não faz foreshadowing rigorosamente nada, é só porque, pronto, pelo meter assim umas coisas muito esquisitas. E uma pessoa fica um bocadinho, como costumo dizer, perdida um bocado a tentar perceber o que é que ele quer ir buscar, e no fundo ele não quer buscar nada, ele só quer complicar. E até aqui não, está uma coisa mais levezinha, bastante até super-herói, bastante clássico super-herói. Está agradável, mas o meu destaque é exatamente para esse número, que é, se não me engano, é o número 5, que é essa história do Coyote. E pronto, fica aqui mais um vídeo com as minhas últimas leituras. Diz-me o que é que tu achaste, se já leste estas edições e o que é que tu tens, se tens apreço a elas ou não. E deixa aqui algumas sugestões para leituras minhas próximas. E já sabes, subscreve o canal se não for subscrito, partilha, comenta, dá like, segue os links do canal que estão aqui na descrição para fazer as tuas compras e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Até mais.